Olá, vamos para mais um TrecoCast, um bate-papo bem bacana, bem interessante para vocês que acompanham o Treco da Gestão em nossos canais no YouTube, Spotify, também no Instagram e, claro, não podia deixar de ser no LinkedIn. Hoje a gente está aqui com o professor Humberto. O professor Humberto vai dar uma palhinha para a gente sobre mercado na área de gestão e na área de ciências contábeis. Professor Humberto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E eu queria muito que você comentasse aqui com a turma que está assistindo o nosso TrecoCast sobre a tua experiência, a tua vivência nessa carreira, como é que ela começou e como ela se desenvolveu, e depois a gente aprofunda para a experiência dos alunos. Claro, professor. Bom dia. Uma satisfação muito grande estar aqui, né? E é sempre um prazer poder contar com todos vocês aí. Pode contar conosco sempre no que for preciso. Bom, eu iniciei na área de contabilidade já há algum tempo, né? Já há mais de 40 anos. Então, eu costumo dizer que eu sou um profissional do milênio passado, né, professor? Milênio passado. Nem é do século, mas do milênio passado. E aí eu peguei toda essa evolução da contabilidade, desde o diário feito na gelatina, porque eu fui mecanógrafo contábil há muito tempo já, né? Até hoje o diário completamente digital no sistema SPED. Uhum. Então eu sei muito bem como é que passou esse processo todo, sou empresário contábil, atuo na área de contabilidade nesse período todo, há 41 anos, dentro desse período também 31 anos como docente. Então eu gosto muito de estar aqui, essa questão de academia é sempre muito importante, né, professor? Sim. A gente lidar com os alunos, né, com o corpo discente aqui da instituição. Eu gosto muito. Do ponto de vista assim, de carreira, e voltando para o passado, para o milênio passado, como é que era essa história de tratar as coisas e os números com papel e com calculadoras? Essa pergunta agora que dividi em duas coisas, né? O nível de dificuldade, ou de trabalho, ou complexidade, e as transformações que a parte de metodologia de trabalho, legislação, e o que veio acontecendo ao longo do tempo. O que mudou? Mudou muita coisa, viu, professor? O trabalho de contabilidade era quase que artesanal. Isso, né, exigia também muita gente, né? Exigia muito da gente. Uhum. Para você ter uma ideia, como eu comentei, o diário era feito na gelatina e era uma coisa assim quase que braçal, o serviço quase que braçal mesmo. As máquinas eram máquinas de datilografia, né? A gente datilografava todo o diário, os diários em livros grandes. Passamos daí para um processo de máquina elétrica, né? Onde a gente já tinha uma certa facilidade na confecção dos livros diários. Até para fazer as correções, né? Até para fazer correção, tudo era muito difícil, né? Não poderia ter, os livros diários eram enormes, né? A gente confeccionava aquilo tudo, não podia ter erro, rasuras e tudo, etc. Enfim, até nós chegarmos hoje, que o livro diário não é mais entregue, a gente não autentica mais o livro diário na junta comercial, por exemplo, como nós fazíamos anteriormente. Agora é tudo em meio digital. A própria Receita Federal chancela, né? No protocolo dela via SPED, ela já chancela todo o livro diário, escrituração fiscal, escrituração mercantil. Então isso vai tudo hoje digitalmente. Então o processo melhorou nesse quesito que diz respeito a esse serviço braçal. Mas o volume, né, de trabalho hoje é muito maior do que nós tínhamos anteriormente, né? Porque o governo acaba criando uma série de obrigações acessórias e isso acaba tomando o tempo que você tinha resguardado anteriormente. Perfeito, e eles acabam, né, ocupando esse espaço de tempo, né, que a rigor a gente pensava que nós teríamos. Né? E eu ouço falar, não, vai melhorar, nós vamos trabalhar menos e tudo, já há 41 anos, e nós continuamos trabalhando muito, né? Muito trabalho. Né, pois o nível de complexidade, e aí é uma pergunta, né, não é uma afirmação, mas o nível de complexidade em relação a variações de enquadramento tributário, as especificidades por atividade econômica e toda a complexidade da própria economia, isso afetou o trabalho de vocês? Sim, professor. Primeiro que, na época, nós tínhamos aí duas modalidades tributárias, né? Era lucro real e depois chegou o lucro presumido.
Hoje nós temos, a rigor, 4 modalidades: lucro real, presumido, arbitrado e o Simples Nacional, que é para aquelas empresas que gozam dos benefícios fiscais e estão enquadradas na Lei Complementar 123. Então, tudo isso aí acabou dificultando, né, enormemente a questão de um planejamento tributário, de um planejamento sucessório, de um planejamento familiar, de um planejamento operacional. Então, isso tornou mais complexo a vida do contribuinte, né? Principalmente pessoa jurídica. E teve que ter um trabalho mais especialista dentro dos escritórios, né? Sim, perfeito. Então, assim, a rigor, nas empresas de contabilidade, a gente trabalha com 3 departamentos básicos, que é o contábil, o fiscal e o de recursos humanos, que é o departamento pessoal. Recursos humanos não, departamento de pessoal mesmo, né? Uhum. Desenvolvimento da folha, escrituração da folha, geração das obrigações acessórias, recolhimentos e tudo. Então são esses 3 departamentos. Além desses 3 departamentos, hoje a gente também conta com o departamento de consultoria contábil e financeira, né? Auditoria, perícia. Então são especialidades dentro da área de contabilidade que o mercado acaba te exigindo. E você acaba, né, tendo que se desdobrar aí, né, nesses outros entendimentos aí da contabilidade. Eu tinha uma impressão de leigo, e aí você pode me corrigir, e se tiver errado, corrija, por favor, que a área de contabilidade, lá atrás, vou botar aí, 30, 40 anos atrás, ela ficava muito no operacional. E hoje ela entra muito no aspecto consultivo e de orientação no que tange aos clientes, às empresas, no caso, ou empresários, nessa relação contábil-fiscal. É isso mesmo? Vamos lá, professor. Eu estou errado? Não, professor, não. O seu pensamento está correto. Eu só complementaria dizendo o seguinte: a parte operacional da contabilidade ainda hoje continua muito forte. Perfeito. Nós temos ferramentas para poder, né, minorar, né, essa situação aí, mas ela continua muito forte ainda. Agora, o profissional de contabilidade hoje, ele é muito mais, ele atua muito mais, ele é muito mais eficiente na questão de consultoria, né, operacional, financeira e principalmente tributária. Hoje, com, né, o mercado demandando aí uma série de umas espécies de empresas, de pessoas jurídicas, como holding patrimonial, holding, né, empresas normais mesmo. Perfeito, né? perfeito. Como é que você constitui todo essa engrenagem tributária aí, e aí não há como, né, a gente deixar de mão aí o profissional de contabilidade, principalmente, que tem atuado muito forte nessa área tributária aí, né? Tá, então, o que fica a impressão é assim, do tipo, ok, a tecnologia veio, embarcou dentro dos escritórios, mas não por isso ficou mais fácil. Porque, na verdade, o nível de complexidade de análise, tomada de decisão, orientação e apropriação de conhecimento sobre a variedade que o Estado manda para dentro do escritório de contabilidade, legislações específicas, aumentou muito. Muito. São muitas obrigações acessórias hoje, tudo, enfim, né? Eu entendo, né, que o profissional de contabilidade, ele funciona como o médico das pessoas jurídicas. Que bacana. Né? Como é que a gente trabalha assim? Né? Como é que você vai ao médico, o que o médico faz? Ele vai te pedir uma radiografia, medir a sua, né, quer saber sobre os sua dados, temperatura, aferir a sua pressão, para depois chegar a um diagnóstico. Profissional de contabilidade, da mesma forma. Né? Então, a contabilidade gera as radiografias da empresa, que são os demonstrativos contábeis. Perfeito. Através dos demonstrativos contábeis, eu consigo analisar a saúde econômica e financeira das instituições. Perfeito. Então, o médico, quando uma pessoa física nasce, ele está presente. No transcorrer da vida toda, ele está presente. Quando a pessoa falece, ele está presente. Da mesma forma, é o profissional de contabilidade. Para uma empresa nascer, para você constituir uma empresa, você precisa de um profissional de contabilidade. No transcorrer, né, de toda a vida, para cumprir com as obrigações acessórias, gerar livros, registros e tudo, você precisa do profissional de contabilidade. A empresa falece, no processo de baixa, você também precisa do profissional de contabilidade. Peter Drucker, talvez um dos maiores pensadores da administração moderna, diz que um gestor sem formação contábil é um
navegador sem bússola. Muito bom, Não é? muito bom. Então, Muito bom, fala perfeito. disso. Inclusive, essa é uma perspectiva que a gente percebe que tanto para a área de administração quanto para a área de ciências contábeis, em alguns países desenvolvidos, é muito mais valorizado esse trabalho do que aqui propriamente no Brasil, né? Acho que é uma característica, inclusive, pela importância que eles dão, pela assertividade e pela taxa de sucesso que a empresa deve ter. Acho que bate por aí. Verdade, professor. Eu também concordo. Acho que em outros países, né, a profissão contábil, o gestor, a parte de administração, essa área mais econômica, tem um peso maior, assim, verdade. em relação à valorização profissional. Né? Agora, vamos mudar um pouquinho o rumo da conversa aqui e conversar sobre quem se forma nessa área. Imagina uma pessoa que está no ensino médio, que tem uma apropriação, um desejo de trabalhar dentro de escritórios, com empresas. Como é que surge, ou como se vislumbra as possibilidades de carreira para quem ingressa dentro de um curso de ciências contábeis? Bom, professor, a contabilidade, assim como a administração também, são cursos bastante generalistas. Certo. Né? São cursos muito pluralistas. A contabilidade também não foge a essa regra. Então, nós temos várias áreas, vários segmentos em que o egresso de contabilidade poderá se interessar. Funcionalismo público, auditor fiscal do Tesouro Nacional, auditor de finanças e controles, né? Analista de finanças e controle dos estados, dos municípios, né? E da própria União. Né? Então, isso, carreira pública. Mas ele pode engrenar em outras carreiras do setor privado, pode ser um empresário na área contábil e atuar como consultor contábil, financeiro, tributário, pode atuar em controladoria, pode ser um controller, um tesoureiro, um inspetor, né, um auditor interno, tudo isso na área de auditoria dentro de uma organização. Né? Por fim, muito embora a contabilidade seja um curso profissionalizante, é também uma ciência. E se é uma ciência, demanda, né, alguns entendimentos acadêmicos. Ele pode também se enveredar para essa área de docência como nós, né, professor? Perfeito. Né, professor Mauro? Então, assim, é sempre muito importante que a pessoa tenha essa noção. E às vezes não tem. Mas vamos lá. Só para você ter uma ideia, hoje existe uma nova função nascendo no mercado, que é o cognitor. Cognitor vem de nova quê? porque eu não sei. Novíssima. Explica aí. Novíssima. Cognitor vem de cognição. Quem é o cognitor dentro das organizações? É aquela pessoa que detém o conhecimento, né, de todas as áreas da organização. Como esse conhecimento, na maioria das vezes, é um conhecimento financeiro, bacana. Hoje, né, o profissional mais procurado para exercer essa função de cognitor é o profissional de contabilidade. Muito bom. Porque tudo passa pela contabilidade, tudo passa pelo registro contábil. O fiscal, o DP, né? O jurídico, tudo você tem que registrar, tudo da empresa passa pela contabilidade. Né? Isso é muito legal, né? Muito bacana. Bem interessante. E essa é uma perspectiva que muitas vezes gera dúvida no aluno, porque agora eu vou fazer uma ilação, né, a respeito dessa área, que é exatamente o fato de ele ter uma visão da profissão do passado e não do futuro. Aí, pensando um pouco em Conselho Federal de Contabilidade, pensando um pouco no que é discutido no ambiente dentro dessa área de ciências contábeis, como é que está a venda, vamos falar isso de uma forma figurativa, como é que está a venda dessa carreira no mercado? É fácil vender, por exemplo, para um aluno de ensino médio que ainda não conhece totalmente profissões, alguma coisa simbólica e de status como uma medicina, uma engenharia, uma advocacia, falando do direito aqui. E como é que a gente vende ciências contábeis? Agora vamos falar do ponto de vista assim, de marketing, né? Marketing, perfeito. Bom, professor, eu assumo uma meia-culpa aí, tá, professor? Tá. Porque não eu propriamente dito, mas sim, assim, entendi. Em relação ao próprio Conselho Federal de Contabilidade, os Conselhos Regionais de Contabilidade. Então, assim, a gente sabe que os conselhos regionais, a função dos conselhos regionais, não só de contabilidade, mas de todas as profissões que demandam, né, uma profissão habilitada, como OAB, CRA, CRM, CRE, enfim, né? Os conselhos regionais, a função deles é mesmo fiscalizar a profissão. Perfeito. Né?
Mas eu concordo contigo no sentido de que, ao fiscalizar a profissão, ele deveria abrir mais precedente para outros segmentos dentro da área profissional. Porque senão vai acabar não tendo mais contador para eles poderem fiscalizar. Não é isso, professor? Então, eu acho sim, assumindo essa meia-culpa, falta muito uma questão de marketing mesmo, dentro dos conselhos regionais, dentro do próprio Conselho Federal de Contabilidade. Eu acho que o pessoal que sai do ensino médio hoje, eles não conhecem a contabilidade, ou seja, quais seriam as funções desempenhadas por um profissional de contabilidade, de fato. Haja vista que a gente vai para essas escolas de ensino médio para ministrar palestras e tudo, coisa assim, né? E pouco se tem, né, de demanda para aqueles alunos mais interessados para a área de contabilidade. Até porque eles não sabem. Nossa, às vezes, não, eu tenho um auditor fiscal da Receita Federal, o cara é profissional. O pessoal da auditoria interna do Banco Central são profissionais de contabilidade. Para exercer auditoria independente, tem que ser profissional de contabilidade. Auditoria interna não, qualquer profissional, mas auditoria independente tem que ser profissional de contabilidade. E o aluno, né, o egresso do ensino médio não tem essa noção ainda, viu, professor? Isso. De fato, e eu concordo contigo, né, em gênero, número e grau, que falta aí um pouco de marketing aí, em relação às nossas autarquias, né, conselhos regionais e federais. Geralmente os alunos, quando eles se apropriam de uma carreira, ou pelo menos começam isso pelo ensino superior, eles entram muito no aspecto de recompensa. Tem aquele aspecto da vocação, ou seja, isso me atrai naturalmente, e tem um aspecto de recompensa, ou seja, como eu vou entrar no mercado, quanto que eu vou ganhar, onde eu vou trabalhar. Fazendo um filtro bem grosseiro aqui para a gente entender quais seriam hoje as carreiras mais sólidas, mais bem remuneradas e que talvez indicasse para o aluno que se ele seguisse um bom curso, ele conseguiria chegar lá. Claro. Vamos lá, professor. Na nossa área, nós temos aí, né, auditoria interna das organizações e, inclusive, a própria Price, você tem um convênio direto com o próprio CEUB, né, que vez ou outra eles pegam aí alguns alunos, né, alguns discentes, né, e captam muito bem essa mão de obra. Então, nós temos as auditorias internas, nós temos as auditorias independentes, nós temos as áreas de controladoria, né, que funciona aí o controller, né, nas funções do controller, né, do auditor interno, que mais? Do tesoureiro, né, do inspetor, que não tem mais aquela função de só, né, pegar os erros, né, e punir de uma certa forma, né, as pessoas que cometerem esses erros. Então, nós não temos mais essa função. E, por fim, é a função de cognitor, né? Que está muito despontada. E isso é coisa recente. Isso vale para iniciativa privada quanto setor público? Iniciativa privada, em boa parte mais dos cargos. Iniciativa privada. Grandes organizações, altos executivos dessas organizações, principalmente na área de controladoria, salários astronômicos, salários em termos de cifra, 80, 100, 120 mil reais. Você consegue dar uma percepção para a gente, professor Humberto, com relação a... Só fazendo um complemento aí, professor. Também para o desenvolvimento, né, da escrituração mercantil. Certo. A pessoa pode abrir uma empresa de contabilidade e desempenhar, né, essas funções aí diretamente para o seu público, os seus clientes. Aí como empresário. Como empresário. Aí o céu é o limite, né? Aí o céu é o limite. Né? E pode ser contador, obviamente, das empresas normais. Das empresas normais. E retornando à pergunta que eu ia lhe fazer, com relação a escala temporal disso. Quando é que a gente percebe que uma pessoa que saiu formado, começou a fazer uma escala de carreira, ele já chega a ter uma maturidade para almejar essas carreiras? Você acha que isso é uma coisa que dá para dar uma ideia de tempo? Assim, eu tenho um pensamento conservador em relação a isso, né? Na nossa época também era mais difícil, né, professor? Era bem difícil. Então, assim, eu levei algum tempo, digamos assim, para poder fidelizar a minha carteira de clientes, né? Então, eu tenho uma empresa de contabilidade, como eu já comentei anteriormente, há mais de 40 anos, e tem cliente de mais de 30 anos que está conosco.
Que bacana. E isso leva tempo. E isso é muito relativo. O pessoal que está saindo hoje, eu tenho alguns alunos que já se despontaram, já são controllers de grandes organizações, Que bacana, salários, que bacana. Salários assim, exorbitantes, de 35, 40 mil reais, né? Uhum. De alunos nossos, e tenho alunos ainda que não pegaram, né? Então, assim, é muito aquela questão assim de paixão também, viu, professor? Certo. Né? Assim, muito embora a contabilidade às vezes pareça que nós tenhamos o lado muito racional, né, acirrado, mas eu considero que vai muito aquela questão de gosto, de Acaba paixão, passando isso por de várias querer. profissões, né? Exatamente. Acho que todas as profissões têm isso, né, professor? tem. E contábeis, né, não fugiria a regra. Perfeito. Nessa relação, então, você tinha comentado sobre a Price, PwC também tem isso, né? Quer dizer, a pessoa entra como trainee, ele passa um tempo lá, ele não vai chegar de cara lá e já ter um mega salário, porque não funciona desse jeito, né? Não. Principalmente as empresas de auditoria, na maioria das vezes, né, essa fase de ascensão, ela leva algum tempo, né? Não é uma coisa de curto prazo, não. Eu vou até ser bem sincero, hoje de longo prazo. Você começar a ter um salário bom numa grande organização dessa na área de auditoria, é coisa de 5 para mais anos, né? É uma prestação de serviço cara, né? Não é uma coisa simples de fazer auditoria. Para quem já conheceu auditoria ou fez auditoria, sabe que não é um negócio do tipo 2 dias eu termino. Então, não funciona assim, desse jeito. É um serviço bem detalhista e tudo. Né? Nessa linha, então, de escala, de amadurecimento e de relação, hoje os cursos, eles se encerram por si só, em termos de formação do profissional, ou o profissional deve seguir uma educação continuada? Como é que é a tua visão em relação a isso? Professor, eu acho que para todas as atividades, né, o profissional deve sim seguir uma educação continuada, não há dúvida. Ele vai sair graduado aqui, então a graduação dele não representa muito no mercado, não. Certo. Né, é mais uma habilitação, até porque contabilidade, para você exercer a profissão, você precisa de uma habilitação, e essa habilitação passa por um exame de suficiência. Né? Esse exame de suficiência tem um índice superior a 80% de reprovação. Sério? Sério. O último nós reprovamos mais de 80%. Esse número é assustador. Um número assustador. Né? Então, assim, e olha que não é muita coisa, não. Obviamente, demanda, né, um certo cuidado, um certo capricho, um certo zelo na hora de estudar e tudo, se preparar, sim. né? Mas, assim, é o básico, professor. Então, assim, eu não sou contra o exame de suficiência, porque ele atesta que aquele profissional tem condições mínimas de exercer a profissão, sem, a rigor, né, na maioria das vezes, lesar o contribuinte de alguma forma, né? Porque qualquer coisa agora, né, o contribuinte pode ser autuado e tudo, etc. Recentemente, semana passada saiu uma informação que uma empresa de contabilidade estaria sendo autuada, uma multa uma cifra de 480 mil reais, por não cumprimento de obrigações acessórias. Né? Então a Receita autuou o contribuinte entrou com uma ação contra a empresa de contabilidade e ganharam. Já em segunda instância não tem mais recurso nem nada. Quer dizer, enorme responsabilidade. É uma responsabilidade enorme. E assim a gente vê o tempo todo. Né? A responsabilidade maior acaba recaindo sobre o profissional de contabilidade. E nesse aspecto, aonde entra então o exame de suficiência? O exame de suficiência faz com que este profissional detenha, né, esse conhecimento de que é importante que ele seja responsável por aquela empresa. Né? A responsabilidade dele talvez seja maior do que a do dono da empresa. Recentemente, nós tivemos aqui em Brasília mesmo um grande atacadista autuado pelo fisco. Isso tem questão de 20, 30 dias. Um grande atacadista autuado pelo fisco, né? E que o contador já foi, né, processado. Né? Então, ele sofreu, né, sanções aí. Tá? Então, veja que não é uma atividade isolada dos meios responsáveis jurídicos, fiscais e tudo, etc. Não, né? Então acaba sendo envolvido. Para a gente ir para o nosso encerramento, como é que está a perspectiva de melhora ou piora do ponto de vista profissional em relação à reforma tributária que pretensamente passará ao nosso país? Bacana. Essa reforma tributária,
ela vem deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Então vamos lá. Vai mudar muita coisa? Vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa porque, muito embora apenas 5 tributos vão entrar nessa reforma hoje, né? Que amanhã pode mudar, né, professor? Porque já estão retalhando um monte de coisa lá. Pois é. Apenas 5 tributos, existem alguns reflexos aí, ITCMD e tudo, etc. Mas, em princípio, contribuição social, PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, que são, né, um dos principais tributos. Nós vamos tirar aí o maior, aí, que é o imposto de renda, né? Mas esses outros 5 tributos irão se consolidar em 2 tipos de tributos. Então vai haver apenas uma consolidação disso aí. E a forma, né, de se calcular esses tributos, que antes, a depender da modalidade tributária, a gente tinha várias formas de cálculo, isso me parece agora que eles vão entrar com uma característica de não cumulatividade, então o tributo não se acumula nas operações posteriores. Então há uma facilidade de compensação daquilo, né, de operações antecedentes. Certo. Mas para o profissional de contabilidade, isso vai continuar sendo complexo. Mas em termos assim, de teoria, o contexto diz que será o mesmo tratamento para os impostos que são de natureza não cumulativa, que é o caso do ICMS, do IPI, e para o PIS e a COFINS a depender da modalidade tributária. Então a questão é essa. Fechando então de todos estes 5 tributos, vai haver uma facilidade no cálculo dos tributos, mas nós teremos, né, outras questões complexas em relação aos demais, principalmente o imposto de renda. Né? Perfeito. Professor Roberto, só para a gente fazer um fechamento, como é que você gostaria de comunicar para quem está nos assistindo, para a gente entender melhor as questões, por exemplo, de futuro da carreira, tendências e, principalmente, como é que entra aí aspectos relacionados à inteligência artificial, que essa é uma figurinha meio ainda escondida, não muito clara de como isso vai acontecer. Como é que está a sua visão sobre tudo isso, sobre futuro, basicamente? Professor, assim, nós comentamos que antes, né, o trabalho de contabilidade era quase que artesanal e hoje já se fala, né, em inteligência artificial. E a inteligência artificial vem ameaçando uma série de profissões aí, né, professor? Vem ameaçando. Não só contabilidade, mas contábeis, próprio direito, né, administração, medicina diagnóstica, vem muita coisa. Medicina diagnóstica, né? Eu acho que a questão de cirurgia, a medicina tem essa vantagem, não vai fugir, né? Não tem como. Ainda não, não tem como, não dá para dizer, né? Mas sim, ainda não, né? Você até pode fazer à distância, mas sem um profissional eu acho mais difícil. Mais difícil, não que seja impossível. Certo. Né? Mas então, em relação à contabilidade, essa questão da automação total, desculpa, da automação total eu acho mais difícil, professor. Certo. Mas eu acho sim que a gente tende a evoluir a um ponto, né, em que a própria inteligência artificial, né, nos auxilie em muitos quesitos. Sim. Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem um Matrix. Né? Quem é esse Matrix? O Matrix é o SPED. O que é o SPED? Sistema Público de Escrituração Digital. Então isso é recente. O SPED tem 12, 13 anos, mais ou menos. Né? Então todos os módulos, isso aí em relação ao governo, em relação ao fisco, aos órgãos fazendários, todos os módulos estão pendurados nesse SPED. Olha só. Escrituração fiscal eletrônica, livros de entrada, saída, apuração de ICMS, declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, né, que é a SF hoje, ECD, escrituração contábil digital, e-financeira, e-cartão, todos estes módulos estão pendurados no SPED. Então não basta o empresário falar que vendeu, alguém tem que falar que ele comprou. Então isso tem tornado cada vez mais, né, difícil a questão de sonegação fiscal. Então isso é bom para o Estado, mas em contrapartida torna o contribuinte cada vez mais monitorado. Perfeito. Isso tende a aumentar essa questão do monitoramento, viu, professor? E se a gente está falando aí que é para o bem da comunidade, se o Estado tiver uma boa política em relação a isso, está tudo certo, né? Exato, Perfeito. Se houver uma boa política, né? Mas é que os governos, né, têm muitas, né, intempéries aí, então a gente acaba ficando à mercê
né, das ideias, né, de cada governo. A gente ainda tem muito chão pela frente antes que a gente venha ver alguma ameaça estranha com relação às nossas profissões. Né? Também acho. Perfeito. Mas assim, para finalizar, professor, eu acho sim que contábeis, né, não cairá jamais. Eu já ouço isso há 41 anos, né, professor? E cada vez mais o serviço aumenta e as atividades são outras e agregam-se outras, né, outras funções e tudo, enfim, e contabilidade está aí firme e forte, né? Maravilha. Só para ter uma ideia, na nossa universidade, na UNB, nós tivemos de formandos o semestre atrasado, não foi nesse semestre passado, foi no outro, e eu fui convidado a participar da mesa de colação de grau na época, foram, como é que é? 180 e poucos alunos só de contabilidade. O curso de contabilidade na UNB são 1.400 alunos. Olha só. É o maior curso da UNB. Olha só. É o maior curso, né, de todos Bacana. eles. Né? Então, assim, há uma perspectiva grande aí, né, de que essa situação de entendimento, né, do próprio marketing da área profissional, né, melhore aí. Agora, em relação a termos operacionais, não tem contador desempregado. Isso não existe. É claro que tem aqueles que não querem mesmo, não procuram, enfim. Mas eu tenho uns 3 meses, eu digitei lá, né, empregos de contabilidade. Sabe quantos resultados apareceram, professor? 1.377.000 no Brasil. Nossa. Vira e mexe. Eu preciso de profissional na minha área. Então, esse profissional tem ficado cada vez mais escasso. Tudo bem. Gente, a gente vai encerrar aqui o nosso TrecoCast agradecendo o professor Humberto. O professor Humberto é professor aqui do CEUB, no curso de Ciências Contábeis e também dá aula para o curso de Administração. Também, né? E foi uma conversa valiosíssima, muito bom, agradeço muito. Isso vai ajudar muita gente, pode ter certeza. Obrigado, professor Humberto. Muito obrigado, professor Mauro. Precisando de nós, estamos à disposição. Foi um prazer enorme. Ok, nos encontramos na próxima, gente. Ok.